Há quase 15 anos, a Domus prima pelo profissionalismo e experiência. Pioneira em avaliação psicopedagógica com enfoque neurocognitivo no Nordeste, a clínica conta com uma equipe diversificada de profissionais. Trazendo excelência em psicologia e fonoaudiologia, oferecemos serviços de avaliação neuropsicológica, identificação da síndrome de Irlen e alfabetização fonológica. Utilizando os procedimentos mais modernos e contando com equipamentos de ponta, a Domus também avalia e treina o seu cérebro, mediante estímulos e técnicas de neurofeedback, biofeedback e neurometria. Nossa equipe também realiza consultorias, cursos e treinamentos especializados no campo da aprendizagem. Ficamos na Rua Tenente Brandão, 453, em Lagoa Seca. Domus, avaliação, estimulação e formação neurocognitiva. Telefone 98892-7723. Olá, programa Opiniões Especial de Quarentena. Hoje nós vamos abordar meio ambiente, mudanças climáticas, impacto ambiental. 3 feras conversarão conosco. Gaspar de Lemos, anos na área de energias renováveis, professor Marco Antônio, especialista nessa área, e o secretário da CEMURG Natal, meu amigo Tiago Mesquita. O programa está muito bom. Aprecie, fique em casa. Em breve nós estaremos de volta. E a área de energia renovável? Me conta um pouquinho sobre o seu percurso de administração à energia renovável. Na verdade, foi a maioria das experiências e vivências no setor privado e no setor público. A minha ida para o setor elétrico, na verdade, para as energias, foi no sentido de organizar, de administrar os ativos, né, energéticos e as potencialidades energéticas. A organização é o foco. Na verdade, o entendimento de engenharia elétrica eu não tenho esse conhecimento, mas a organização do setor elétrico, a regulação, a gente pode discutir alguma coisa, porque eu tenho um pouco de conhecimento e de vivência nessa área. E tenho me especializado e tenho estudado todos os dias para esse conhecimento eu transformar, né, e efetivar em uma produção útil ao setor público e ao setor privado. Né? Sim. Você está há quanto tempo trabalhando com energia? 21 anos eu trabalho com energia. 21 anos eu tenho a experiência. Comecei na Prefeitura de Natal, lá praticamente organizando os serviços de iluminação pública, e posteriormente eu fui para uma empresa privada e trabalhava concomitantemente no serviço público e na empresa privada, e depois eu vim aqui para Parnamirim também com a missão de organizar a iluminação pública, o setor de iluminação pública e os prédios públicos, tudo com relação à energia elétrica. Sim, muito tempo. É muito tempo, 21 anos. 21 anos com experiências, com diversos cursos feitos na CPFL, na Companhia de Campinas, na COSERN, na CHESF, na Companhia Elétrica de São Francisco, e outros cursos paralelos feitos nas universidades, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
e na USP. É uma formação. É. Agora vamos falar sobre energia renovável. Você, que não é nenhum juvenil, como eu, é de uma geração que assistiu, inclusive, a Rio Eco 92, veio os chefes de estado todo, eu me lembro disso porque eu estava na faculdade e tinha um evento no Rio, e eu vi o Rio de Janeiro todo transformado, que ia receber esses chefes de estados que iam discutir sobre ecologia, sobre o futuro, energia renovável. A gente falava sobre salve as baleias, enfim, a gente cresceu, né, adolescência para frente, a juventude toda, falando sobre isso. Mas me parece que nós não fizemos o dever de casa. O aquecimento global está aí nas nossas portas, a gente todo dia ouve que os indicadores são muito ruins, né, alarmantes. O que foi que faltou, Gaspar? Nós fomos militantes do movimento estudantil. Você foi, eu fui, inclusive na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e lá tinha um cidadão que foi presidente do DCE, que é médico hoje, é um militante político, e ele dizia muito, olha, é muito difícil a gente chegar para a sociedade, para uma comunidade, e falar em preservação, porque geralmente as pessoas estão preocupadas com aquela necessidade imediata de comer, de vestir, de transporte. Então, a questão ecológica, ambiental, ela geralmente é discutida em segundo ou terceiro plano. Essa questão foi o que fez essas questões todinhas da agora, né? O aquecimento global, o desgelamento lá das calotas polar, o clima todo sem sintonia, todo desencontrado, onde é para fazer frio faz calor, onde é para fazer calor faz frio, onde não é para chover chove, e essas dissonâncias, essas questões, todas elas são provenientes da agressão que o homem faz à natureza. E essa agressão, ela passa pelo setor energético, em todos os níveis, não só no nível da geração de energia elétrica, mas também da energia automotriz, né, da energia industrial, né? Então, quer dizer, ela passa por diversos setores, na verdade, ela perpassa, né, todos os setores, e a gente perdeu o controle, ou seja, a sociedade perdeu o controle. Se você não tiver uma agenda e um governante que ele tenha um conhecimento ou um corpo técnico, não é isso, que faça as ações necessárias para realmente ter um combate efetivo, né, na degradação do meio ambiente, a gente vai ter no futuro coisas muito piores, situações muito mais desagradáveis. Aí você tocou num ponto interessante. É preciso, para o engajamento da sociedade, das comunidades, que nós tenhamos líderes comprometidos com a questão ambiental. Energia renovável, em oposição àquela energia suja. Né? A gente estava falando agora há pouco, eu estava dizendo que nós falamos muito, a nossa geração falou muito sobre energia limpa, mas nós fizemos pouco. Quando eu falo nós, é o Brasil. A gente ainda queima muito combustível, está muito atrelado a gasolina, enfim. E essa energia renovável, Gaspar, fala um pouco sobre ela. Fala um pouco sobre a eólica e sobre a energia solar, que é a mais limpa de todas. É renovável, para o telespectador entender e para ele ficar consciente, é renovável por quê? Porque o sol, ele independe, você entendeu, de uma ação humana para ele acontecer. O vento, ele independe de uma ação humana para ele acontecer. É uma fonte natural, inesgotável, né, e que acontece todos os dias, independente da vontade humana. Certo? Então, por isso que é renovável. E ela é limpa, por quê? Porque não tem nenhum obstáculo, não existe nenhum obstáculo que você aproveite, pelo contrário, esse sol, e transforme ele em energia. A energia que o sol gera é uma energia
mecânica, ela é transformada em energia elétrica. Você coloca um painel solar, né, falando da solar, você coloca um painel solar e ele transforma a energia contínua, ele faz, na verdade, energia contínua. Você coloca um conversor e esse conversor que você coloca, ele transforma a energia contínua em alternativa, que é a energia que a gente usa aqui, que a gente está usando aqui no estúdio, que a gente usa na casa, que usa na indústria, né? E ele joga no sistema elétrico da companhia, aqui no Rio Grande do Norte, da COSERN, né? Porque aqui ela é quem tem o condomínio e o domínio da rede elétrica. Então, você joga na rede, você dispõe na rede, porque o que acontece era o seguinte, o que acontece é que, no começo, se armazenava em bateria, e as baterias tinham uma série de inconveniências, inclusive de você fazer uma casa para colocar as baterias, porque elas, existia até a suposição que elas geravam uma radiação. Então, quer dizer, era um resíduo indesejado. Perfeito, porque ela tem a vida útil, toda bateria tem vida útil, e você depois teria que descartar. Como é que você ia chamar isso de energia limpa se estava gerando um resíduo? Um resíduo, né? E com um agravante, se não existisse a logística reversa, ou seja, do fabricante da bateria retornar para ele dar uma destinação correta, aí era que era desgraça. Enterrava aquilo. Perfeito, Então, com o inversor, o que acontece? Você agora não tem mais o problema da bateria. Você faz seu projeto de acordo com sua necessidade. Certo. Olha, minha necessidade vamos dizer, eu sou do ramo de supermercado, eu sou um shopping, eu sou uma padaria, ou qualquer ramo de atividade comercial que você tem, um hotel, você pode lançar mão no uso da energia solar. Você existem dois tipos de inversor na praça, né? Um é Sting, que esse inversor Sting, ele contempla diversas placas. Certo. Aí ele é mais barato. O tempo de vida útil dele é de 10 a 12 anos, não é isso? E a placa é de 25 anos. Então quer dizer que você vai, né, desse tempo, né, de 25 anos, você vai ter que trocá-lo, não é isso? Você vai ter que trocar porque ele é a metade da vida útil da placa. Certo. E outra coisa que acontece com ele é que quando ele dá problema, como ele é ele contempla diversas placas, quando dá problema numa placa, ou sombreamento, ou sujeira, qualquer coisa, você tem que comprometer todo o sistema. Certo. Você tem os microinversores, que esse não, é para cada placa é mais caro, mas a durabilidade, o tempo de vida útil é maior, certo? E eles são mais cômodos, né, na efetivação, na montagem das placas. Então, quer dizer, você tem vantagens em um e tem vantagem no outro. Você tem desvantagem em um e tem desvantagem no outro. Porque nesses microinversores, você também vai comprar mais, né? vai gastar mais com a aquisição deles para ele contemplar, dependendo do seu projeto, quanto mais placa, mais microinversores. Agora, e as nossas repartições públicas municipais, estaduais, a nossa Câmara de Vereador, Câmara de Deputado, a gente tem utilizado isso, não? Não tem, porque não estou dizendo você, isso depende muito do governante. O governante não precisa de saber. Ele só tem que ter como política e ter uma equipe que desenvolva isso, né? Porque, por exemplo, a economia de guerra é braba. Você prejudica alguma coisa. Quando você faz economia na sua casa, você deixa de consumir alguma coisa sai prejudicado. Na racionalização já é diferente. Você vai racionalizar, então você diz, não, momento tal, eu não vou fazer isso. Aí você está racionalizando, né? Você está dimensionando o que você precisa e o que você tem para gastar. Já na otimização, não. Você planeja e você desenvolve o planejamento com tudo que você precisa, com tudo que você necessita. É preciso, então, que haja, por parte dos nossos governantes, por parte dos nossos políticos, um engajamento na questão ambiental. Eu estou errado em dizer? Não, você está correto, é preciso.
é preciso ele abraçar e colocar na agenda política dele, no programa político dele, não é? Manifestações que realmente ele vai trabalhar no município, que a eleição próxima é municipal, né, a questão ambiental. Mas trabalhar com afinco, com equipe comprometida, com gente capacitada, porque tem muita gente técnica, tem muita gente. Aqui o Rio Grande do Norte tem o IF, tem curso de pós-graduação em nível de mestrado, excelente, de meio ambiente. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem também pós-graduação, certo? No muita gente capacitada saindo. Muita gente capacitada, muita gente empolgada, muita gente interessada em trabalhar. Então, só cabe você abrir, né, para essas pessoas ingressarem e apresentar os projetos que sejam bons para o município e que contemplem a questão ambiental. Cabe a nós, eleitores, também cobrar, porque às vezes a turma só vai na base da pressão. O meio ambiente está se transformando, a gente tem todos os indicadores evidenciam isso. A Terra está realmente mais quente ou isso é uma fake news? Eu não posso afirmar que isso seja uma fake news. Se a gente for ver a história do planeta, o planeta tem bilhões de anos aí, né? E em todas as suas etapas de evolução, você teve lá o seu período onde o planeta ficou muito quente. Sim. E também ficou muito frio. Isso. Né? Então, hoje, o que eu posso falar, e é o que muita gente defende também, porque você tem aí duas classes de gente que trabalha tanto na academia como fora. Você tem o que a gente chama de aquecimentistas, né? E aqueles que defendem uma área mais, vamos dizer assim, acadêmica da coisa. Ou seja, existe muita coisa que não está explicado ainda. Sim. O que a gente sabe é que há uma mudança no clima, isso é um fato, e até mesmo porque o clima ele não é estático, né? O clima muda, por isso que o nome é clima. Então, o clima do planeta, de uma forma global, ele vai se adequando. Nós temos aí um fato que poucos lembram, né? O Sol. Se o Sol der uma espirrada, sim, acaba tudo. Então, o Sol, ele aquece os oceanos e esse sim é quem transfere calor e massa para a atmosfera e aí você tem 3/4 do planeta, né, só de água, e aí esse levar um pouquinho de água para os continentes já faz esse estrago todo que a gente vê. Então, a questão do aquecimento, ele é vamos dizer, um fato. Mas eu não acredito que seja puramente pela ação do homem, né? Existem outras coisas muito mais fortes e muito mais evidentes que levam a gente a crer que há sim uma mudança no clima, mas não como a gente apregou e muita gente fala. Existe uma questão muito interessante. A área ambiental é uma área que trabalha muito com o desenvolvimento de um país, né? Vamos dizer. Então ela é muito utilizada para determinadas coisas, para o bem e para o mal. Então se fala muito da área ambiental, para você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode desenvolver isso, você não pode mexer naquilo, vamos preservar isso, mas a coisa não é bem assim. O que eu gosto de falar, e eu que falo muito para os meus alunos, é desenvolvimento sustentável. Sim. Né? Então você tem que desenvolver, porque não tem outro jeito, o planeta vai continuar, os países vão continuar crescendo, né? E isso é um objetivo claro, mas crescer como? Sustentavelmente ou não? Então isso é que é. Tem que se achar um equilíbrio. Um equilíbrio. O que eu não vejo no nosso país, e eu não vejo em alguns países, na maioria dos países, é que a questão ambiental ou desenvolvimento sustentável, ele não é um plano de Estado. Sim.
Não é uma prioridade. Desde que eu me entendo por gente, eu não conheço um plano brasileiro de desenvolvimento sustentável. Entra governo e sai governo, o cara faz o que ele quer, ou o que ele acha. Então, eu vou colocar até uma outra questão aí. Aproveitando que você está falando em governo. Nós temos eleição agora para prefeito. Então você está falando na esfera federal e eu estou pensando na esfera local, né? Na comunidade. Qual é o prefeito que vem agora, né? Porque a campanha não começou ainda, mas está bem perto de começar, com uma agenda de meio ambiente, com uma agenda de desenvolvimento sustentável, com uma agenda de minha cidade precisa ser saudável para o meio ambiente e também saudável para os meus habitantes, para os habitantes que nela... Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque a gente tem que separar as coisas. Uma coisa vamos chamar de aquecimento global. E uma outra coisa é o aquecimento local, Sim. que a gente chama de clima citadino. E é isso aí exatamente onde os prefeitos e governadores têm que atuar, porque o que a gente sente, né, o calor excessivo, chuvas excessivas também assim, que inundam tudo, é mais uma consequência daquilo que a gente não faz localmente. Isso. Então, o prefeito ele tem uma responsabilidade muito grande nisso. Né? Ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, se você me perguntar qual prefeito que tem uma plataforma, sinceramente, eu nunca vi. Somos dois. Nunca vi alguém que chegasse e colocasse esse tema como prioridade no seu governo. Porque esse tema, ele não é só um tema ambiental, ele é um tema social. Porque quando exemplo, quando você regula o transporte público de um local, você não está só, vamos dizer assim, falando de economia, de preço, de passagem, de tipo de ônibus. Não. Se você tem ônibus mais eficiente, ônibus que gastam menos combustível, ônibus híbridos, Cidade do México hoje usa ônibus híbrido, uma parte elétrica e outra parte de combustão. Então, não é que você vai resolver, mas você vai mitigar muita coisa, emissões. Então, até hoje eu não vi isso. Uma coisa que a gente não vê também, por exemplo, a gente vê muito carro aqui e não vê nenhuma ação para você remover o carro da rua. Por exemplo, quando eu vou em Recife, que eu tenho também residência em Recife, lá você tem metrô. Há anos. Rapaz, é outra história. Existem os problemas de lá também, mas veja, eu praticamente saio de casa, eu saio de ônibus e uso metrô. Eu não gosto de sair de carro. Mas aqui você ou é obrigado a sair de carro por causa dos seus horários, assim, porque o ônibus aqui, a parte de ônibus aqui é complicada. Muito. Então, por exemplo, qual é o governador que teve a proposta de se fazer linhas férreas aqui? Metrô de superfície. Leva-se muito tempo para você construir isso. São décadas. Recife fez isso, acho que 30 anos. Por aí. Aqui nem se ouve falar. Então, E cada vez mais carros e mais carros. Carro, e piorando. As ruas são estreitas, não tem mais para onde crescer. Então se faz, vamos dizer assim, arranjos em ruas, retira retorno, faz isso, faz aquilo, e as coisas ficam complicadas. Então, quando a gente fala em meio ambiente, o prefeito, localmente, ele é um dos maiores responsáveis por isso, pelo bem-estar da população, no que diz respeito ao meio ambiente. Então, você tem a questão do lixo, que eu digo sempre para os meus alunos, são 3 bombas ambientais que vão estourar aí a qualquer momento. Questão hídrica, não é que falte água, em alguns lugares já falta. É a questão de você conseguir tratar a água poluída, porque estão se poluindo tanto que daqui a pouco para você tratar vai começar a ficar muito caro. A questão do lixo, né? Alguém aqui mensura o quanto de lixo se produz nessa cidade, o quanto se poderia se reciclar. E a questão das emissões atmosféricas. Né? Porque é complicado, né? Esquenta a cidade, o ar fica numa qualidade muito ruim de se respirar, né? Quem já foi em São Paulo sabe disso,
né? Então, são áreas onde o prefeito pode e deve atuar fortemente. Precisa atuar, né? Na nossa cidade, particularmente, eu não vejo muita ação, muitas ações em relação a isso, não. Tivemos chuvas aí um dia desse, alagou tudo aí. Bueiro entupido, obras mal feitas ou obras inacabadas, né? E impermeabilização da cidade. Com o dinheiro do cidadão. Diga-se que de passagem. Né? Nós temos obra aí da Copa que até hoje não estão prontas. Então, a chuva que vier vai alagar. E aí a gente bota na conta do aquecimento global. E não é nada disso. E a gente percebe, né, quem estuda um pouco, quem vê quem percebe, não é bem assim, né? Então, é aquela história, né? Eu falo para os meus alunos, o canudinho não vai andando para o oceano para entrar no nariz da tartaruga. Exatamente. Alguém colocou lá. Então, aqui é mais ou menos assim. Então, a gente faz as coisas de uma forma errada, né? Nós não temos uma educação ambiental ainda, né? E aí a gente bota tudo na conta do aquecimento. Né? A cidade é do povo, né? Da comunidade. Nós vivemos em comunidade. Agora eu tenho um terreno e ele é privado. Sim. Então eu faço do meu terreno, na compreensão assim simplória, eu faço do meu terreno o que eu quero. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Porque Perfeito. eu moro dentro de uma comunidade. Perfeito. Onde é que o plano diretor atua aí? É uma questão. Perfeito. Outra questão que eu ouço muito e que eu sofro também é a questão da mobilidade urbana. Minha Nossa Senhora, como o transporte público em Natal, eu sei que no Brasil inteiro, né, nas cidades brasileiras, ele é péssimo. Até em cidades maiores, é muito ruim o transporte público. Mas vamos falar de Natal, né? É muito ruim. Então, dois aspectos que eu estou querendo trazer aqui para a nossa conversa. Primeiro, a questão da propriedade. Isso. Não, eu quero construir aqui, eu tenho um terreno aqui, eu quero construir aqui 4 andares. Problema de quem achar ruim. Não é bem assim. Isso. Eu quero que você me fale sobre isso, através do plano diretor. E outra é a melhoria do transporte público de Natal. Também passa pelo plano diretor? Também. Excelente as suas perguntas. E é muito bom para a gente poder trazer esse esclarecimento à sociedade, né? Toda e qualquer propriedade, ela tem que cumprir o que foi um ganho, né, para o nosso mundo contemporâneo, o que nós chamamos de função social da propriedade. É claro que no Brasil, em todos os países democráticos do mundo, você respeita a propriedade privada. Né? Agora, a propriedade privada, ela precisa obrigatoriamente cumprir uma função social. O que é isso? Né? Você colocou muito bem. Se eu tenho um terreno na beira da praia, eu vou construir um espigão de 20 andares, é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Porque ao construir um espigão de 20 andares, eu vou impedir que uma população ou toda aquela sociedade possa ter o aspecto visual, sendo que paisagístico, que traz uma qualidade de vida àquela sociedade. Sim. Então, por mais que o terreno seja meu, eu tenho regras de limites urbanísticos, né, relacionados àquela propriedade que eu preciso respeitar para que eu possa cumprir a função social. Um outro aspecto, Jean, que a gente vê muito claramente em toda a sociedade, em todas as cidades brasileiras e do mundo afora, a especulação imobiliária. Sim. O camarada compra um terreno e fala o seguinte: eu vou deixar esse terreno aqui parado e daqui a 10, 15, 20 anos vai valorizar e eu vou vender ou eu vou aproveitar uma questão de negócio. A especulação imobiliária, se ela for feita a especulação pela especulação, ela também não cumpre a função social. Aquele terreno ele tem que ser utilizado para um sistema produtivo, aquele terreno tem que ser utilizado para uma moradia. Né? Já imaginou se todos nós fizéssemos isso? Não teríamos sistema produtivo e nem residências. Né? Imagina a quantidade de gente que hoje não tem moradia no Brasil. Em Natal, por exemplo, nós temos entre 80 mil a 100 mil pessoas que têm déficit de moradia ou moradias precárias. De 850 mil habitantes, é um número muito grande. Né? Então, é mais de 10% da população que tem déficit ou moradias precárias.
Então, a função social da propriedade, o plano diretor, isso desde a da Constituição Federal de 88, desde a Lei 10.257, o nosso atual plano diretor, aí sim, ele estabelece de forma muito clara que, uma vez não cumprida essa função social, né, por exemplo, alguém tem uma área que é uma área que tem uma grande relevância de serviço ambiental, como, por exemplo, abastecimento público. Então, por mais que aquela área seja privada, se ali existe um lençol freático que abastece 50 mil pessoas, 80 mil pessoas no município, eu tenho que restringir o uso e a ocupação do solo ou até impedir, em algumas situações, prestes ao serviço ambiental que aquela área presta para toda a sociedade, né? Então, nós respeitamos, sim, isso aí, em qualquer país democrático se respeita o princípio da propriedade privada, mas está linkado aí, está agregado ao princípio da propriedade privada a função social da propriedade, né? Deixa eu insistir um pouco em relação a isso. Você tocou no assunto aí da construção de espigões. Isso. E há muito tempo atrás a gente teve um hotel, acho que embargado lá na Via Costeira por causa disso, né? Exato. E eu, recentemente, estudando para vir conversar com você, eu vi, mas também muito por alto, a experiência de Fortaleza. Sim. Que era muito ventilada, porque recebia os ventos do Oceano Atlântico e tal, e construiu-se uma parede de espigões na beira-mar. É verdade isso mesmo? Jean, do ponto de vista científico, não tem muita comprovação, não. Não esquentou muito, não. Não tem muita comprovação. Nós temos até alguns doutores e pós-doutores na Universidade Federal nossa, que pensam o contrário, que às vezes até a verticalização acaba esfriando pelo sombreamento que provoca, pelo redirecionamento dos ventos, né? Mas essa é uma discussão que, do ponto de vista técnico-científico, tem que se ainda avançar muito. Agora, o que a gente precisa ter cuidado é lembrar o seguinte: a topografia e o relevo do município de Natal é diferente de Fortaleza. Sim. Você pega a região litorânea de Fortaleza, é um plano, praticamente um plano, né? Já no município de Natal, ele é muito acidentado, né? A gente olha ali a região da Praia do Meio, né? Aquela Getúlio Vargas, né? Sim. Todo aquele acidente de relevo que nós temos. Ponta Negra e a Via Costeira parecem mais com Fortaleza, mas aquela outra parte ali da Praia do Meio, né? Em diante, que nós chamamos de ZET 3 do município de Natal, Zona de Interesse Turístico 3, é uma zona diferenciada. Então, o recomendado é o que nós chamamos de rugosidade prediais. Ou seja, você fazer prédios, mas sem dar a aparência, o objeto final de paredão. Você faz prédios variando os andares, causando uma rugosidade estrutural, né, para que possa dificultar, vamos dizer assim, o impedimento do vento, né? Você, na verdade, facilita a circulação do vento quando você promove essa rugosidade, né? Então, é isso que aponta os estudos técnico-científicos. Agora, essa história de que se a gente verticalizar na orla de Natal vai acabar o vento de Natal, que vai esquentar a cidade, isso não tem, lenda, não tem comprovação técnico-científica, né? Agora, o que nós precisamos preservar de fato, de verdade, é o nosso maior patrimônio, Jean, que é o nosso aspecto cênico e paisagístico. Nós temos sistemas no município de Natal que são únicos no mundo, né? E aí sim, nós temos que aliar a ideia de verticalizar ou de desenvolvimento, né, com o aspecto ambiental, social, cênico e paisagístico, que representa hoje, de fato, o nosso maior patrimônio. Aí eu já estou pensando, por exemplo, você está falando isso aí, eu já estou pensando em Ponta Negra. Sim. Se ali embaixo vem uns espigões, aí acabou aquela beleza. É impossível. É impossível, né? É impossível, né? Jamais nós vamos negociar isso, né? A sociedade não quer, como eu falei, isso é construído com a sociedade, né? Depois nós vamos entrar nos números, né? Inclusive, lá que você até viu lá, uma das oficinas foi na Estácio, da Zona Norte, nós vamos entrar nos números daqui a pouco, mas de fato, todas as propostas hoje, em relação à parte de orla, são propostas que focam na sustentabilidade. Você promover alterações, sim, é necessário, precisa haver uma revitalização, precisa haver uma melhoria estrutural, precisa haver até a possibilidade de você rearranjar do ponto de vista urbanístico essas regiões litorâneas, agora, jamais comprometendo o aspecto cênico-paisagístico, jamais comprometendo o sombreamento da praia, né? Jamais comprometendo aquilo que nós temos de maior patrimônio que vendemos para o mundo, que são nossas belezas cênicas e paisagísticas.
Você falou em revitalização, é preciso não ser inimigo do futuro. O Claro. plano diretor, como você falou, ele tem como um dos pilares projetar Natal para daqui a 10 anos. Perfeito. O Natal não fica parado, nenhuma cidade fica parada. Isso. Aumenta o volume de pessoas e nós estamos avançando em aspectos tecnológicos, enfim.